Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem está vendo pelo YouTube ou quem está vendo pelo Face já viu, né, que hoje o programa é Yasmin convidados. Segunda temporada. Vocês estavam com saudade dela e o Hernani arrumou logo uma viagem de trabalho para poder mandar ela para vocês. Antes de qualquer coisa, se você está ouvindo a gente pela rádio, dá um pulinho no YouTube, dá o seu like, depois dá um pulinho no Facebook, curte, compartilha. No Facebook é na página do Quintas do Evangelho no MAP e no YouTube é no YouTube da rádio. E, como não tem graça sem vocês esse programa, telefone fixo 3386-1400, repetindo, 3386-1400. Já matei minha saudade da Sheilinha. Olha, eu vou te falar, Sheilinha, hoje eu não matei minha saudade não, porque foi muito pouco tempo. Eu tinha que ter chegado mais cedo para a gente falar um pouco mais. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que já está aberto aqui para mim, é 98486-7633, 98486-7633. E o estudo de hoje do Vinha de Luz é Sublime Recomendação, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, 111, e é interessante porque essa mensagem de Emmanuel, ela fala sobre uma passagem do Evangelho. A gente vai ler a passagem do Evangelho todo para ficar um pouco mais fácil o entendimento, mas a passagem do Evangelho é a passagem de um dos endemoniados, porque tiveram muitos, né? Muitos curados, né? E só que ele se pega ao finalzinho, quando o endemoniado quer seguir a Jesus, e Jesus fala para ele, né, voltar e ficar com a família. Então, vamos ver o que o mestre tem para nos ensinar dessa passagem tão linda. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então, Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco,
O homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. E aí, Yasmin? Então, vamos lá. Na realidade, quando a gente começa a estudar e a gente pega lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a gente começa falando sobre as 3 revelações, né? E a primeira revelação, que é a revelação de Moisés, junto com os 10 mandamentos, você tem a grande missão dele de consolidar o monoteísmo, né? E trazer pra gente o início das leis divinas. E por que é tão importante que a gente consolide o monoteísmo? Porque a gente precisa entender o caminho certo, a gente precisa entender o caminho de Deus, e para funcionar esse caminho certo, para a gente não ser enganado por aqui, a gente precisa controlar a comunicação que a gente recebe dos espíritos. Quando você pega todo o estudo sobre Capela e sobre o desenvolvimento da humanidade, você vê que, num primeiro momento, a humanidade vem evoluindo, né? Então, ele começa a se organizar em sociedade, ele é caçador e coletor, ele vai sempre indo para um outro lugar em busca de alimento, ele começa a entender que ele pode construir armas, aí ele aprende domesticar os animais, ele vira sedentário, isso tudo faz parte do processo evolutivo. E aí chega num ponto onde a evolução estagna, onde ele já aprendeu a se organizar, onde ele já tem um princípio de uma sociedade, onde ele já tem um princípio familiar, onde ele já tem uma domesticação dos animais, e aí o homem fica nesse estágio durante muito tempo, até que alguma coisa aconteça e ele dê esse novo salto evolutivo, né, pra gente poder começar a entender monetização, pra gente começar a entender trocas comerciais, entender que você pode fazer um trabalho de uma forma mais fácil e assim ganhar mais, e toda essa ideia, né, do trabalho e do dinheiro, ela é extremamente importante para auxiliar na nossa evolução, principalmente na nossa evolução intelectual, mas também na evolução moral, porque através disso a gente melhora as nossas trocas, a gente melhora a nossa convivência, a gente fortalece a nossa sociedade e faz com que ela fique uma sociedade com mais comunicações, né? Isso tudo faz parte do processo evolutivo. E aí esse processo, ele demora muito tempo, porque ele só vai acontecer, o homem ele só vai buscar uma forma mais fácil de fazer aquilo ali, a partir do momento que ele tem um problema. Então o problema impulsiona ele a buscar outras formas, né? A partir do momento que ele não sabe que tem uma forma mais fácil, ele só vai resolver se ele não tiver aquela forma. Então, num mundo sem os capelinos, a gente ficaria nesse estágio até que existisse uma superpopulação e a gente precisasse aumentar muito a nossa capacidade de produção e etc. Para acelerar isso, o que a humanidade, o que os espíritos evoluídos fazem? Pegam um mundo que está no estágio da gente agora, onde as pessoas estão num outro problema, numa outra estagnação, que era a estagnação desses espíritos da história, que é onde eu tenho conhecimento, porque quando Jesus chega, eles sabem quem é Jesus, eles sabem a missão de Jesus, eles sabem que Jesus, chegando ali, não ia nem ter conversa, porque você vê que alguns endemoniados partem para cima de Jesus, partem para cima dos discípulos, estão ali perdidos, não sabem o que estão fazendo. Eles não, eles sabiam quem era Jesus. Quando eles veem Jesus chegando, eles falam: Jesus, deixa a gente aqui em paz, esse cara nem é judeu, você veio pelos judeus, entendeu? Deixa a gente viver aqui, não tem por que perturbar a gente, né? Ele já vai negociando, porque ele sabe que se Jesus falar, não, vai sair agora, vai sair agora. Então você vê que eles têm uma inteligência, né? E tem uma preparação maior. Então são espíritos que já chegam nesse estágio onde eles conhecem o que é para fazer, eles conhecem Jesus, eles sabem o que é certo, mas eles escolhem o mal, né? E aí, quando chega nesse processo do pulo de provas e expiações para regeneração, a gente começa a ter muitas encarnações perdidas. Perdidas nas drogas, perdidas no álcool, perdidas na escolha do erro, porque o espírito escolhe ficar no umbral, o espírito escolhe criar uma cidade umbralina. Ele começa a atrapalhar a evolução de outras pessoas, porque ele começa a ter escravos nas cidades umbralinas, ele começa a ter pessoas presas, ele começa a usar a inteligência que ele já adquiriu para o mal. E aí isso dificulta muito a evolução dele,
dele e a evolução planetária. Então, o que Deus faz, né? O que os espíritos evoluídos fazem? Pegam esses espíritos que estão nesse estágio, atrapalhando essa evolução, jogam ele lá no mundo primitivo, nesses outros espíritos que também estão com a evolução estagnada, né? E aí um vai ensinar para o outro que existe uma forma mais fácil, que existe a roda, por exemplo, pode girar, que você pode fazer um arado, que você pode fazer uma carroça, e assim esses espíritos vão lembrando dessa tecnologia que eles já conhecem, vão ensinando para os outros espíritos ainda primitivos, e a gente vai evoluindo. E a religião também foi um processo de ensinamento, porque esses espíritos exilados, eles chegam nesse mundo primitivo e eles têm um conhecimento de fluido, eles têm um conhecimento de reencarnação, porque você pega os egípcios e você vê que eles tinham conhecimento de reencarnação, assim como os gregos, né? Então, assim, eles têm todo esse conhecimento e eles estão sendo jogados lá, e eles têm um outro conhecimento que é o conhecimento da manipulação fluídica. Então, os endemoniados, os sacrifícios, eles acabam acontecendo porque eles têm a necessidade do fluido animalizado e eles têm o conhecimento da manipulação fluídica. Então, é muito importante a missão de Moisés para que a gente controle que espíritos vão passar as informações, para que a humanidade e as religiões que iriam vir realmente só recebessem mensagens de Deus, né? Mensagens divinas. E essa passagem, eles estão fora, né, ali do circuito de Jesus, eles estão fora da área dos judeus, eles estão num outro grupo, com uma outra cultura, porque os judeus já não comiam porco, já tinham uma série de questões, né? Então eles já estão numa outra cultura, e ele chega lá e ele encontra esse grupo de espíritos que reconhece ele, que sabe da missão dele, sabe que a missão dele não tem a ver com aquele lado, não teria a ver com eles, mas ainda assim todas as pessoas são filhos de Deus, Jesus está ali para ajudar todo mundo, né? E aí eles têm esse discurso, os espíritos ainda muito necessitados do fluido cósmico animalizado, então eles precisavam ficar naquela área ali, era uma área onde eles conseguiam absorver esse fluido, onde eles ainda se compraziam naquele mal, naquele estado, né? Onde eles não querem evoluir, não querem ser socorridos. E aí negociam com Jesus e entram lá nos porcos, que são um outro tipo de fluido. Quando você pega André Luiz, você vê vários relatos desses espíritos também absorvendo esses fluidos em matadouros, em uma série de locais. Precisa só deixar claro que eles não incorporam nos porcos, né? Provavelmente eles assustaram as manadas com aquela energia. Eles absorvem o fluido. Né? Na incorporação também na verdade, uma conexão fluídica, sim, né? Sim, não existe um corpo ter dois espíritos ao mesmo tempo, não é assim. Mas as pessoas confundem Eles confundem. Isso. Mas, na verdade, até na incorporação, você faz uma conexão fluídica e o espírito, ele usa quase como um fantoche, né? Assim, na verdade, a gente nem chama de incorporação, a gente chama de psicofonia, né? Porque... Sim. Para poder evitar um pouco essa confusão, né? Não, só tentando passar uma imagem visual. Eu sei que a gente está numa rádio e não tem imagem visual. Tem imagem visual, sim. Tem imagem visual, sim, no YouTube e no Facebook. Assim, imagina como se tivesse uma pessoa atrás, completamente conectada, e o seu corpo estivesse sendo usado tipo um boneco de fantoche, de corda. Mas uma você marionete. Não saiu daquele corpo hora nenhuma. Mas você não sai hora nenhuma e nem perde o controle. É só você cortar a conexão que a sua vida segue normal, né? E, enfim, aí existe toda essa questão, existe um por trás disso, porque afinal de contas Jesus estava fora do local dele, fora da cultura dele, num povo que já não era muito simpático aos judeus, porque afinal de contas eram os primitivos dos árabes, né? E a gente sabe que existe ali uma treta antiga. A treta foi ótima. Uma treta política antiga. E aí chega a cidade e ele assassinou, foi o culpado por perder 2.000 porcos que eram para alimentação. Não, e você imagina um comerciante perder 2.000 porcos. Então, na hora, a primeira coisa que o cara pensa não é o endemoniado ficou bom. Até porque o endemoniado já era endemoniado há muito tempo, já era um peso para a sociedade, não era nem uma pessoa... A ideia não foi que o endemoniado ficou bom, não é problema meu, mas você me causou um prejuízo de 2.000 porcos. Sai fora da cidade, né? Talvez hoje a gente tivesse essa mesma postura, né? Porque
Se alguém causa um prejuízo financeiro, muitas vezes o prejuízo financeiro ele tem muito mais valor do que a vida humana, e a gente está vendo isso o tempo todo. O quanto as vidas humanas elas estão sendo tem menos valor às vezes do que até a vida animal. Não que os animais não sejam importantes, mas às vezes a pessoa manda. Há pouco tempo mesmo alguém estava falando assim: fulano mandou 200 mil para salvar 2 bebês de onça. E eu falei assim, gente, imagina quantos bebês, quantas crianças, né, precisando. Não que as onças não mereçam, mas a gente fica às vezes assim, como o ser humano ele tem dificuldade de se sensibilizar com a dor do outro humano, né? Porque tem uma série de questões ali, né? Ele acha que, mas eu consegui fazer, ele também consegue, mas o bebê onça, coitado, não consegue. Aí entra na premissa de que, no caso, por eles serem irracionais, eles não teriam escolha, e aí seria nosso dever proteger, né? Enquanto... mas o bebê, independente de ser onça, ser humano, também não consegue. Sim. Se ele foi abandonado, por exemplo, né? Sim. Vamos lá. Eu queria... E aí, enfim, aí no final tem essa parte dos porcos e tem o endemoniado conversando com Jesus, que é a parte que a gente vai falar quando a gente fizer Emmanuel, né? Mas que eu queria levantar uma outra questão também. Porque aí, o que acontece? Os comerciantes chegam, eles receberam um prejuízo financeiro muito grande, eles não eram impactados pelos espíritos, porque até então a legião ficava presa no endemoniado, e a vida do endemoniado era impactada, mas a vida da cidade não tem relato sobre isso. Queriam prender ele, porque ele era doido, porque ele se cortava com pedra. Mas enquanto ele está cortando a ele só, não tem problema. Não tem problema nenhum, entendeu? É a vida dele, ele é doido, vamos prender, até tentamos, mas não conseguimos, deixa ele lá no sepulcro. E aí eles expulsam Jesus. Eles vêm e falam, olha só, tá fazendo muita bagunça, não tem condição, entra no barco e toma teu caminho, né? E aí eles expulsam Jesus e o endemoniado pede para entrar no barco. Eu acho que inicialmente ele deve pedir para entrar no barco por um medo muito grande, né? Porque imagina, ele chegou aqui, ele expulsou a legião. Eu estou vivendo com a legião há anos. Ele vai embora, eu tô ferrado. Essa legião volta, né? Eu ia pensar nisso. Os porcos acabaram de falecer. Quem que vai garantir? É melhor eu ir junto. Você não quer que eu limpe o navio? Que eu faça alguma coisa? Posso ser útil. Acho que eu ia pensar da mesma forma. E aí Jesus vira e fala que... Ele tinha 2 problemas. O primeiro, pelo fato, né, da possibilidade da legião voltar. E o segundo, pelo fato da possibilidade da cidade toda se voltar contra ele. Achar que ele é o responsável. Pelo prejuízo financeiro. Pelo prejuízo financeiro. Que também é muito possível. A gente não tem o final da história dele, mas não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. E tem a questão também do fato de que ele era árabe, né? Ele não era judeu. E aí tem toda uma questão de organização, de processo de missionário de Jesus, de quem seguia Jesus, etc. Embora eu não ache que uma pessoa faria tanta influência, mas existia ali um planejamento, né? E aí, nesse momento, era importante que ele ficasse, que ele estruturasse lá a vila dele, enfim. Na verdade, assim, todas as curas de Jesus, você vê que elas estão programadas de alguma forma. E se essa cura não fosse importante, com certeza ela não estaria na Bíblia. Porque você pega a vida de Jesus e Jesus fazia milagre o tempo inteiro. Uma série de coisas não entrou na Bíblia, né? E depois não passou pelo primeiro Concílio de Trento, pelo segundo. Então, se essa história chegou na gente, é porque ela era realmente muito importante e porque a cura dele, obviamente, tinha que acontecer. Ele saiu, foi até ali, expulsou a legião, matou os porcos, porque a gente precisava discutir sobre isso, né? Então, era muito importante que ele ficasse e que ele desse o testemunho dele naquele lugar ali onde Jesus não ia trabalhar, mas que depois precisava ser também consolidado, né? E a parte que eu acho, assim, importante da gente comentar é a parte que Jesus fala assim para ele. Que Jesus fala para ele: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, nesse momento, Jesus ele nos ensina
que dar o testemunho do Pai é tão importante quanto seguir a Ele. Porque naquele momento era o melhor que ele podia fazer. Ele estava no meio dos árabes, né? Ele não estava no meio dos judeus, ele estava no meio de um povo que ainda não estava pronto para receber os ensinamentos que o mestre estava mandando. Mas Jesus manda que ele fique ali e dê esse testemunho de fé. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente só consegue seguir a Jesus de determinada forma, ou de uma maneira ou de outra. Seguir a Jesus é fazer o bem, é falar sobre Jesus, falar sobre Deus. Estamos vivendo, hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que ela disse que quando ela entrou na faculdade, que já tinham falado para ela que as pessoas entram na faculdade com uma religião cristã e saem, a grande maioria, sem religião. Porque dentro das universidades, pelo aparelhamento das universidades, pelas ideologias, mas principalmente porque isso só acontece porque a gente se deixa levar pelo conhecimento, a gente começa a achar que o conhecimento te transforma numa pessoa acima de Deus, pela vaidade, né? E a gente começa a achar que a gente não precisa de Deus. A asa da inteligência ela é importante, mas se não tiver a asa do amor, você pode se tornar uma pessoa muito complicada e você pode sofrer muito no plano espiritual. A gente vê lá os umbrais cheios de homens muito inteligentes que achavam que podiam tudo e que não precisavam de Deus para nada. Então, e ela estava falando sobre isso, sobre... É muito mais difícil você socorrer essas pessoas do que socorrer um sofredor outras... que errou, que matou, que roubou. Que são mais ignorantes. Sim. Quando você vai desenvolvendo intelectualmente falando, né? Mas não moralmente. Sim. Sim. Porque até para você argumentar, para você tirar ele dali, eu não sei explicar direito. O aprendizado ele também funciona com isso. Existem alguns momentos que você tem um clique e aí você consegue entender o que ele está falando. Mas quando se trata de sentimento, é muito difícil fazer esse gatilho. Sim. E quando a pessoa é muito racional, ela começa a criar mecanismos mentais de defesa para que ela não precise mudar, para que ela não precise lidar com a culpa, para que ela não precise lidar com um sentimento de impotência, de eu sou ruim, eu tenho que mudar alguma coisa. E aí isso são coisas que a gente normalmente não gosta de trabalhar psicologicamente. Então a gente vai jogando para o nosso inconsciente, ou a gente vai jogando para o nosso medo, né? E aí a gente tem uma série de coisas, seja fuga, seja passar a responsabilidade para o outro, seja inverter a situação. E quanto mais inteligente você é, mais mecanismos você vai gerando na sua mente, né, e no seu psicológico, para que você não precise enxergar as suas falhas, os seus defeitos, onde você escorregou. Só que o problema é que você pode ser maravilhoso nisso, psicologicamente falando, mas quando você desencarna, você não vai argumentar com o juiz, você não vai para um tribunal defender o seu caso. É a sua energia, né? Que se julga, né? É verdade. E lá no fundo você sabe que é um mecanismo, que é uma fuga, que é um mecanismo para você não enxergar a sua dificuldade, né? Então, é você discutindo com você mesmo. E aí, quanto mais inteligente, mais argumento você tem contra você mesmo. E mais tempo você fica nesse processo. Então, vários umbrais, vários sanatórios de espíritas que entram nesse looping, né? Nesse looping dele, argumentando com ele mesmo, dele discutindo com ele mesmo, e não consegue ser socorrido. Às vezes tem até merecimento, mas não consegue lidar com... Sensibilizar, né? O auto-perdão é extremamente importante. Então, são várias coisas que você precisa trabalhar. Gente, olha, tá ótimo, mas chegamos no comercial. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre
uma cura do endemoniado, mas na verdade não é a cura do endemoniado. A gente está falando sobre a importância de cada gesto nosso na criação divina, na divulgação do Evangelho de Jesus, a importância até daquele endemoniado que ninguém dava importância, né? Aquele endemoniado que estava ali no sepulcro vivendo há anos e Jesus fala, vai e fala a misericórdia que Deus fez por você. E ele passou a ser um pregador, mesmo sem ter conhecimento, né, da doutrina dos judeus. Gente, eu queria começar isso aqui com um comentário lá de trás do Agripino 20. Agripino, um abraço enorme para você. Até eu fiquei chateado comigo, mas não, porque eu não me fiz entender. Ele bota assim, a vida animal deveria ser mais valorizada. Ou só a minha espécie merece ser valorizado. E ele ficou chateado com a história das onças. Não, olha só, concordo com você. Talvez eu não tenha me feito entender. O que eu quis dizer é o seguinte, às vezes, quando a gente falou da história dos porcos, né, da manada que caiu, é óbvio que a gente, né, se sensibiliza com tudo que acontece com os animais, mas a visão ali, no caso dos porcos, não era em relação aos animais como seres humanos. Ali a visão deles era financeira, era eu estou perdendo os porcos que poderiam ser vendidos, né? Porque eles iam falecer, porque eles iam ser... Sim, e aí a vida de um homem que estava ali, né, entre eles perderem dinheiro, era maior, foi isso que eu quis dizer. Então, o que eu quis dizer é que às vezes a gente valoriza, óbvio, hoje em dia, eu até estava falando com o Hernani, eu não sei se vocês viram o... Guardiões das Galáxias 3 tem nada a ver com o espiritismo, mas eu fiquei tão emocionada porque no final ele salva todos os animais, né? E eu tava angustiada quando eu vi lá os guaxinins. Eu falei, gente, já que vai salvar todo mundo, salva os guaxinins. E eu falei assim, esse filme é legal porque ele traz uma coisa boa para as crianças, de que todas as vidas importam, né? Então, assim, desculpa se eu não soube, né? Na realidade, assim, todas as vidas importam, a gente precisa sim preservar a natureza, porque é o planeta que a gente tem, mas espiritualmente falando, em termos de linha do progresso, é muito mais barato, porque não existe um planejamento reencarnatório, não existe toda uma estrutura de trabalho, de progresso, para que aquele animal reencarne. Sim. As encarnações, elas são muito mais rápidas. Imediatamente. Eles não têm um sofrimento de programação, eles não têm nada de marcas, nem nada do gênero, então eles não passam por esse sofrimento. Quando vai acontecer qualquer coisa, o espírito, a energia já é dissipada e já vai para um outro corpo, já é um outro processo, Tanto né? que não tem nenhum animal no umbral, né? Não tem nada disso. Agora, quando a gente está falando de uma vida humana, a gente está falando de uma série de preparações, né? Uma série de organizadores para fazer com que aquela vida encarne, por mais que seja uma encarnação compulsória, por mais que seja... Ainda assim, você tem um anjo guardião, você tem uma série de espíritos que são familiares, que querem que ela, né, progrida, você tem uma programação reencarnatória, mesmo que ela não participe da programação, ela existe, né? Alguém está coordenando aquilo ali. Então, existe todo um projeto, e aí você perder uma oportunidade do ponto de vista humano, ela está perdendo uma oportunidade de evolução que pode ser muito grande, muito cara e muito importante, ou até não, porque ela pode não aproveitar. Mas assim, na grande maioria das vezes, você está perdendo uma grande chance. Quando você fala de um animal, não tem essa chance, porque a evolução dele, ela é muito menor, ela é muito mais ainda nesse campo energético, desenvolvendo o campo energético, de desenvolvimento de habilidade, do que realmente de tomada de decisão, né? Então, acaba que no fundo, não tem o mesmo peso. Óbvio que a gente precisa cuidar dos animais e cuidar disso tudo e preservar a natureza, e a gente precisa preservar principalmente que a vida deles seja uma vida positiva. Então, quando a gente fala de crueldade com animais, quando a gente fala de teste em animais, isso, obviamente, a gente é 100% contra. Mas na natureza, né, o falecimento do animal, a morte, seja ela para alimentação, enfim, ela é uma coisa natural, assim. Quando você vê Animal Planet, você vê que se o leão chegar, ele come e ele sobrevive. Se ele não chegar, a gazela correu e ele vai morrer, né? Então, a fome, vida, né? Não existe um mal nesse caso, existe uma questão de sobrevivência. Existe uma cadeia. Mas deixa eu falar uma coisa, eu não como carne porque eu tenho pena dos bichos, tá, gente? Então... Não, você pode fazer isso, mas biologicamente falando, a gente ainda não está pronto para esse passo. Sim. A humanidade ainda tem um monte de problema de fome. O Chico mesmo falava isso.
isso, estrutura, né? Que é melhor então... a gente tentar trabalhar o ciúme, a vaidade, outras quem coisas. Quem consegue é maravilhoso, é o nosso foco, é o nosso futuro. Nesse momento, a gente ainda não está pronto para isso, até porque se tivesse, a gente já teria mudado biologicamente o nosso corpo para esse padrão. Não, e eu peno muito pela falta de proteína por causa disso, né? Esse é um dos problemas que eu tenho. Não, e quando a gente fala também de um mundo onde pessoas ainda morrem de fome, a gente querer... Porque a gente tem um certo privilégio e a gente tem uma capacidade de fazer isso, é uma coisa. Mas a gente não pode jogar isso para todo mundo, coletivo. Claro. O que a gente estava falando aqui em relação a essa questão toda é que às vezes você é muito... É muito difícil o ser humano ele se compadecer da vida humana. Então, e quando, na verdade, quem é que vai salvar o ser humano? É o outro humano. Deus ele não vai descer aqui e vai resolver a fome, a miséria, o socorro. Quem vai fazer isso somos nós, inspirados por Deus, né? Sim. Então, quando a gente vê tanta miséria, tanta desgraça, se aquilo se aquilo nos causa indiferença, realmente a gente tem um problema, né? Porque se a dor do teu irmão não te causa, né, compaixão, né? E a gente percebe isso. A gente percebe que, infelizmente, ainda o que nos move ainda é o material, né? Eu queria mandar um abraço enorme para a Índia Lopes de Belfor Roxo, que mandou um monte de girassol aqui pra gente, mandou um beijo para Yasmin. Menina, amo você, sua mãe e seu pai deveriam programar um programa para vocês dois. Não é melhor ela e ele, não. Os dois juntos estão incríveis, eles são um casal de espiritismo, muito top. Não, ela foge. Um abraço para Rosimar de Anchieta. Por aqui de novo aprendendo mais um pouco com essas meninas que parecem irmãs. Essa parte eu adorei. Que Jesus abençoe as duas. A Jean Andrade de Anchieta. Queria mandar um abraço para Vandimar do Jardim América. Boa tarde, Iris e Yasmin, todos da Rádio Rio de Janeiro. Tema muito legal do programa, vocês são ótimas. Para o Beto Orlando, né, que está aqui com a gente. Nossa, a gente sente falta quando você não aparece, Beto. A gente sempre falta quando você... Ditinha... Boa tarde, primas lindas. Estou amando o programa. Yasmin sempre inspirada. Yasmin, eu acho que ela tinha que ter um programa só dela. Não tinha. Eu queria mandar um abraço para Geocina de Niterói. Né? Ela também aqui está se sensibilizando com as questões dos animais. Né? Os seres humanos não terem a sensibilidade com os animais na proporção... na verdade, não terem igual proporção com o ser humano. É verdade, a gente precisa muito, ela é protetora dos animais, né, vê a crueldade humana. A verdade, a gente ainda tem muito o que evoluir, né, porque você vê a crueldade com crianças, né? Então, assim, a gente realmente ainda tem muito que evoluir nessa escala. Eu queria mandar um abraço para o Luiz, nosso poeta. A nossa razão reconhece a verdade absoluta do que ouvimos, ainda nesse programa. Entretanto, às vezes, nosso coração ainda hesita. Pois a nossa razão tem uma pequena experiência do nosso espírito. O nosso coração é um músculo oriundo da terra e que a ela retornará com as suas virtudes e defeitos. Portanto, eu entendo que devamos educá-lo, corrigi-lo, assinalando pela nossa razão e conseguimos ser quase perfeitos. Lindo, Luiz. Lindo, lindo, lindo. Queria mandar um abraço para o Pedro Luiz de Vila Valqueire. Deixa eu voltar aqui para lembrar de todo mundo. Gente, quase na hora do Emmanuel. Hoje a gente falou demais, Yasmin. Realmente. É a gente, né? Você falou muito. Eu queria mandar um abraço para Wanda Maria, sempre feliz à tarde com vocês. Hoje são as meninas. Rosimar Alves, Maria do Rosário. Marlene, boa tarde, excelente programa, já dei o like, nem está aparecendo os likes para mim aqui hoje. Mara Sandra Marques, boa tarde, amigos, ela é da Vila da Penha. Marcos Góes, boa tarde, meninas, vida longa e próspera, eu adoro esse vida longa e próspera dele. Selma Guiar, deu like 34, boa tarde, paz e bem. Márcio Andrade, boa tarde. Márcio Andrade está sumido, hein? Está sumido. Boa tarde, Iris e sua filha, um abraço fraterno. Vera Fernandes, boa tarde. Graças a Deus, a quinta do Evangelho. Ai, gente, vocês são o máximo. WJ Faria, boa tarde. Lucimar da Silva, Quintas da Boa Vista. Deu o like 37.
Bielzinho, boa tarde, meninas. Paulo César, boa tarde, mãe e filha dessa rádio maravilhosa. Humberto Orlando mandou aqui, que bom ver vocês, meninas. Carmen Lúcia mandou um boa tarde, passou para dar o like. Valdec Boaventura, boa tarde, pessoal do MAC. Passando para abraçar a todos. Deus abençoe a todos. Marilene Melcide, Leia Ferreira, de Vista Alegre, boa tarde, amigos, que Deus abençoe. Ana Maria, boa tarde, meninas lindas, paz, que Jesus esteja com vocês, já dei meu like, gratidão. Andréia Valente, Iris, coloca o nome da irradiação, já coloquei de todo mundo que me pediu, esse aqui a gente já falou. Boa tarde, realmente o programa está bombando. Eu estou sentindo falta do Hernani, sabe? Implicando comigo hoje. Eu acho que o Hernani... Está sentindo falta? Vera Eu sou Lúcia quem mais está Velo... sentindo falta do Hernani. Vera Lúcia Velo, boa tarde, queridas, a todos. Juliana Antunes. Ai, que dor não poder assistir em tempo real. Entrei rapidinho, curti, reencontro mais tarde. Ô, Juliana, que Jesus te abençoe. O Agripino está agradecendo pela resposta, ele estava falando das onças, né? Eu sou o Silva, beijos a vocês, beijo Silva, é que eu vi Agripino ali, desculpa, e achei que era teu nome, toda hora eu faço isso. E o Laicado, gente, Paulo Laicado, cadê ele? Denise Andrade, boa tarde, muito obrigada por compartilhar conosco os ensinamentos maravilhosos, as irradiações eu já coloquei. Elizabeth Rezende, Maria Betânia, que dupla dinâmica, também parei de comer carne, ela também parou com pena dos animais. Gente, eu vou contar uma história para vocês, será que eu consigo, rapidinho? Eu parei de comer carne, eu tinha uns 5 anos, minha mãe me levou no seu piu-piu, ele matava a galinha na hora, e eu estava brincando com a galinha, ele pegou a galinha e quebrou o pescoço da galinha, e eu nunca mais comi frango desde ali. Eu falei, gente, eu não tinha noção, quando criança, que eram animais vivos quando via no prato, né? E aí eu passei a comer só carne moída. Aí o meu irmão, isso é boi ralado. E eu fiquei, como assim a carne moída vem da vaca? E aí parei de comer a carne. Então, assim, eu não parei por filosofias de que eu acho que é melhor para a saúde, para nada. Eu paro porque eu tenho pena mesmo, de verdade. Mas, enfim, eu entendo de tudo isso que a Yasmin explicou, da nossa evolução, que a gente precisa, mas eu realmente não consigo. Sônia Estevam, boa tarde, que linda menina prodígio do Evangelho. Você, Yasmin. Lídia Rosa mandou um boa tarde. A menina prodígio e o Severino. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Os nossos irmãos menores, sim, inclusive... esse princípio inteligente que dormita no animal e que cresce no animal serão os novos seres hominais, né? Sim. Isso aí é a evolução. Boa tarde, amigos. Os nomes na evangelização. Agora me dá Emmanuel, senão eu fico falando aqui e a gente não consegue. Sublime recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grande coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus a um endemoniado, que recuperara o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado, de incompreensão, rogava ao Senhor, lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite, recomenda-lhe, procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente, que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz. A primeira dificuldade do caminho pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo de que o mestre trabalha sem cessar. É isso, né? O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar os feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não há contas de parentela, tens vizinhos, companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a tua própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a operar na renovação espiritual dos outros,
quanto ao bem-estar próprio, serás chamados a ele no momento oportuno. E aí? Então, aí ele fala sobre duas coisas muito importantes. A primeira coisa, que é uma coisa que as pessoas, mesmo os espíritas, eles não caíram a ficha, é o seguinte: até então, até a terceira grande revelação, porque você tem a primeira com Moisés, dividindo a mediunidade. Você tem a segunda com Jesus, paternidade divina, a morte não existe. E aí você tem a terceira com o espiritismo. E o que o espiritismo traz pra gente? A reencarnação, óbvio, mas ele também traz uma coisa que é: o céu agora não é estático. Porque até então, todas as religiões e todo o nosso processo evolutivo era: eu tenho que ser uma pessoa boa aqui na Terra, eu vou trabalhar aqui na Terra, eu vou fazer várias coisas aqui na Terra, e eu vou morrer e eu vou entrar no céu, e aí chegou o meu momento de descansar, o meu momento de ficar em paz. Então, se eu sigo Jesus, eu vou ficar aqui no lado dos bons. Eu quero muito entrar no céu para ficar perto de pessoas boas, porque pessoas boas são muito legais. E aí, quando eu entrar lá, é isso: é anjinho, é harpa, é tranquilidade, é a paz, é um momento em que eu não vou fazer nada, né? E a paz, porque como o início da nossa evolução se dá pela vontade de querer ter conforto e não trabalhar, o nosso céu é vendido como isso, como um lugar onde você tem conforto e você não precisa trabalhar para isso, né? Então todo o céu das outras religiões, ele é isso. E aí vem o espiritismo e fala assim: olha só, amor, o céu não é isso. O trabalho é uma lei. Você vai trabalhar na Terra e você vai trabalhar no céu. E o céu é dinâmico. Você está aqui, você chega no final da sua caminhada, depois de trabalhar muito, e o que você faz? Você volta e vai trabalhar para ajudar as outras pessoas, né? Então, isso é uma quebra muito grande, porque tudo que nos é prometido... olha só, você... O nosso interesse, né, que faz com que a gente evolua é esse: eu não quero trabalhar e eu quero ter conforto. E aí eu viro e falo: não, mas olha só, vai trabalhando aí, vai evoluindo, que no final você vai conseguir aproveitar. Todas as grandes histórias infantis, da cigarra e da formiga, o tempo inteiro você vê essa condição humana, né? A vontade de fugir do trabalho, de ir pela tangente. Os nossos grandes conflitos políticos, né, o capitalismo, o socialismo, tudo está ligado ao fato do homem não querer aceitar a lei do trabalho. E aí vem o espiritismo e fala assim: amor, o céu é trabalho. Você não sabe para onde você está indo, porque não existe isso. E não existe essa noção. Porque quando a gente começa a falar que o objetivo é o processo, que a felicidade ela é um estado de espírito, ela não é um local, ela não é um momento na sua vida, você nunca vai estar plenamente feliz. Quando você começa a entender que tudo é feito de energia, que tudo é feito, né, de fluxo, e que a sua vida é um fluxo, a sua vida é o trabalho, a sua vida é o que você cria, e aí tudo isso vai sendo trazido pela doutrina espírita. Então ele deixa muito claro: não existe feriado celeste, não existe repouso no céu. Você não repousa em nenhum momento. O céu é dinâmico, o céu é trabalho, é a sensação de felicidade que você vai ganhar pelo serviço bem feito, é a sensação de felicidade que você vai ganhar ao ver a obra sendo realizada, ao ver os seus amigos, os seus parentes sendo socorridos, é ter uma vida agradável, né? Então, esse é o primeiro ponto que o espiritismo traz, as pessoas ainda não entenderam, e é uma das grandes decepções do mundo, né? Você entender que você não vai entrar no nosso lar e ficar sem trabalhar, que você vai trabalhar por bônus horas e que a vida continua, né? E a segunda coisa é: você tem débitos. Não adianta achar que todo mundo está pronto para uma vida missionária e nem achar que todo mundo precisa ir para uma vida missionária. Porque, às vezes, é muito fácil para você fazer o bem para uma comunidade, entrar no Médicos Sem Fronteiras e ir para a África ajudar, mas você não consegue perdoar o seu pai, a sua mãe, não consegue viver bem dentro da sua casa, você não consegue viver bem com seus vizinhos. Então, às vezes, esse débito individual, ele acaba sendo muito importante e ele precisa ser resolvido, sabe? Então, você já veio várias encarnações fazendo coisas até grandes e maravilhosas, mas você não resolveu aquele problema ali particular e tá atrasando toda a sua evolução. E aí você vem na encarnação e foge de novo. Então, assim, a sua família são os espíritos que foram convidados a encarnar com você e que estão com você por um motivo de aprendizado, por um motivo de perdão, por um motivo de resgate. Então, a primeira coisa é não voltar mais com essa pendência. Se tá nesse momento, vamos resolver aqui, vamos fazer agora. Não tenho família para resolver. Então
tem algum vizinho, tem algum colega de trabalho, ninguém que está convivendo com você está convivendo com você de graça. Se você tem algum tipo de problema com essa pessoa, é tentar entender e sanar o problema. Não que vocês vão ser melhores amigos para sempre, mas aprender a não desejar o mal do outro, aprender a ter uma convivência positiva, né? A ter uma convivência saudável. Isso tudo é extremamente importante. E aí, no final, Emmanuel fala, você precisa viver o Cristo dentro da sociedade. Porque é dentro da sociedade que você é testado, é dentro da sociedade que você passa pelas provas e é dentro da sociedade que você auxilia as outras pessoas. O nosso aprendizado, ele é um aprendizado social. Tudo que a gente aprende na nossa vida, a gente aprende porque alguém aprendeu, veio e ensinou pra gente. Matemática, português, ciências, inclusive os sentimentos. Então, não é você, eu já tenho os sentimentos, então tá tudo certo, agora eu vou sair e vou viver recluso numa montanha meditando. Você não está contribuindo com esses espíritos que precisam aprender com você e nem com a sua missão, porque você precisa, com certeza, se tem uma família, se tem vizinhos, se tem inimizades, você também está precisando resolver essas inimizades, resolver esses conflitos, né? Trabalhar para de uma forma ser útil socialmente. Então você tem a sua evolução individual e você tem a evolução social. E você tem você como ser humano enquanto indivíduo e você enquanto ser humano social, que é um pai de família, que é uma mãe, que é uma vizinha, que é uma cidadã, né, politicamente. Então, se envolver em política, votar, fazer o seu dever cível também faz parte de um processo evolutivo que você também responde. Então, é óbvio que você não vai responder por escolhas coletivas, porque você não tem esse controle. Mas se você se omite completamente, se você não vai votar, se você se entrega, o que acontece com a sociedade também é responsabilidade sua. Né? Sim, e existem karmas coletivos que são conectados intimamente com questões políticas e com pessoas que se omitiram. Não, a própria Revolução Francesa e toda aquela guilhotina, a França pagou caro tudo aquilo. Sim, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Sim. Por mais que você não tenha participado, né? Se você se omite, se você não se posiciona, não ajuda. Não vou fazer o meu, não está interferindo em mim, vou resolver só a minha parte. Mas eu sou uma boa pessoa, eu respeito mas você tem um compromisso coletivo que não é tão grande quanto as pessoas que estão realmente efetivando, porque afinal de contas você não tem voz para fazer, mas que existe e que você não está cumprindo com uma parte do seu dever, né, que seria o dever social. Então, quando ele diz volta e vai cuidar dos seus, você tem débitos, você tem pessoas que dependem de você, você tem um dever social do lugar onde você nasceu, que também é uma outra situação. Dificilmente você encarna com a programação reencarnatória de trocar de país, a não ser que seja uma situação de missão, uma situação bem... Yasmin, então tá super errado, tô trocando de país, eu tô fugindo. Não. Claro que não, você pode fazer o que você quiser e você vai evoluir em qualquer lugar. E pode evoluir e ajudar muita gente. E ajudar outras pessoas, sim. Mas, provavelmente... a programação inicial, o que você acreditava que era o ideal para sua evolução, está conectada com alguma coisa que você ia desenvolver no lugar onde você foi convidado a ser plantado. Às vezes pode ser para você aprender e levar para outro lugar, né? Como você sai de um país, por exemplo, super desenvolvido e vem para um país, aí né? É a situação que eu estou dizendo missionária. Missionária. Mas normalmente as pessoas que migram, etc., não tem a ver com isso. Tem a ver com E aí, assim, se você já aprendeu o que você precisava ali, e aí vai recomeçar a sua vida conectando com aquela bagagem, ok, porque você não tá ali, né? Você tá ali para aprender, para desenvolver alguma coisa. Mas muitas vezes a gente foge do que a gente não tá afim de lidar ali e provavelmente pode ser convidado a reencarnar naquela mesma situação. Para a gente conseguir migrar para um planeta de regeneração onde todas essas questões, né, já vão estar um pouco mais sanadas, onde a gente não vai ter gente fazendo crueldade nem com animal, nem com criança, nem com ninguém, a gente ainda precisa passar por algumas questões. Agora, uma coisa que eu... Até porque, assim, vocês que precisam conviver com gente, seja uma turma de escola, seja uma turma de faculdade, seja um grupo de funcionários, entendem
qualquer pessoa que lide com isso entende que a convivência é muito complicada. Seja você Sim. trancado na casa do Big Brother, seja em qualquer lugar, Em conviver casa, com pessoas né? é muito difícil. Se você pegar a terra é maravilhosa. A natureza é perfeita, a construção é linda. O que torna a terra horrível somos nós. Então, se você pega essas pessoas e joga essas pessoas no planeta de regeneração, eu sinto avisar que não é de regeneração. Não vai adiantar nada, Não né? adianta nada. Então, precisamos ser pessoas melhores para que a gente não destrua o planeta de O regeneração. próximo planeta. É. Eu costumo dizer assim, se todo mundo que está aqui for pro céu, o céu vai virar um Vai virar inferno. um inferno, Todo então- mundo vai querer ser mais bonito, mais rico, mais Exatamente. amigo de Jesus, né? E aí a gente vai destruir tudo. Então, E aí, bem por aí. são essas coisas que a gente precisa trabalhar para que a gente faça a nossa reforma íntima. A gente vai ter que ir embora. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eleve seu pensamento que Jesus está com você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.